Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Extensamento Popular, um lugar para se discutir educação, saúde, experiências e práticas sociais à luz de uma percepção democrática e freiriana. Se você, caro ouvinte, tem curiosidade sobre extensão, movimentos sociais, participação cidadã, educação popular e suas perspectivas, vem ouvir o podcast. Esse é um oferecimento do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular Estelar UFPB. E nesse novo episódio falaremos na temática Educação Popular na Universidade, um sonho possível? Com a fala do professor Alder Júlio Ferreira Calado, que é doutor em Antropologia e Sociologia Política pela Universidade de Paris e pesquisador nas áreas de Sociologia, Educação, Ciência Política, Antropologia e História, com ênfase em movimentos sociais, educação popular, Estado e religião. Ele também é membro do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas e um parceiro nosso do Estelar. Então, sem mais delongas, aumenta o volume que vai começar. Com relação ao nosso tema, e buscando dialogar com as colegas que me precederam, a professora Lola, a professora Conceição e a professora Tereza, sinto-me muito à vontade para também buscar compartilhar minhas inquietações em diálogo com elas. No meu caso, eu gostaria de centrar a atenção no que é que a gente está entendendo por educação popular e o que é que a gente está entendendo por universidade. Depois, buscar ver, no segundo momento, se como é possível uma educação popular na universidade. De que modo isso se faz, de que modo isso constitui um desafio, quais as conquistas advindas dessa busca de realização desse poder popular ao interno da universidade, que não tem sido nada fácil, como sabemos. Então, em relação à educação popular, eu me filio muito, como outras pessoas, a entendimento de uma educação popular como marca fundamental do processo de humanização. E esse processo de humanização, que é contínuo, naturalmente, é processual, mas também ele envolve uma série de características às quais a gente precisa ter atenção. Uma delas é entender que é um processo, sendo um processo contínuo, ele deve ser gerido, ele deve ser protagonizado pelas classes populares, em todos os momentos do seu processo, não só no momento da concepção, não só no momento do planejamento, mas também no momento da execução, da avaliação e por aí segue, da metodologia, por aí vai. Então, se trata de uma educação popular contínua, e aí já vai um primeiro problema, que é o fato de que, como a gente sabe, a universidade é uma instituição mantida pelo Estado. E, sendo mantida pelo Estado, é uma instituição na qual, desde a educação infantil até a pós-graduação, cada um de nós passa um tempo limitado. Portanto, a continuidade é problematizada deste ponto de vista. Não é impossível. Claro que se faz, e devemos fazer, cada vez com maior estímulo, buscar fazer a educação popular na universidade, apenas tendo esse alerta para que entendamos que a educação popular passa, sim, pela universidade, como tem passado, mas vai muito além da universidade, porque nos bancos escolares passamos nós 2 anos, 3 anos, 4, 5, 20, 25. No entanto, isso tem um fim, digamos assim. Não há uma continuidade. Essa continuidade, no entanto, é mantida quando a gente entra em contato com outros sujeitos históricos. É o caso, principalmente, na minha avaliação, dos movimentos sociais populares e de outras organizações de base de nossa sociedade. Quando a gente entra em relação com esses sujeitos históricos, a universidade ganha fôlego e a educação popular também. As falas que me antecederam são bastante explícitas nesta direção. Lá onde há uma caminhada conjunta entre universidade, eu não digo toda a universidade, que a gente sabe que é um pouco fantasioso a gente dizer que toda a universidade se ocupa da educação popular ou da extensão popular. É um pequeno
é um pequeno, digamos, segmento da universidade que disto se ocupa. Mesmo que formalmente cada uma tenha obrigação de formalizar, digamos assim, seu compromisso com as 3 dimensões, com a tríade, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, a gente sabe que resta muito pouco tempo e, principalmente, resta muito pouca energia, na grande maioria, para lidar com esse desafio da extensão popular junto com as escolas públicas, junto com os movimentos sociais populares, junto com outras organizações de base de nossa sociedade. Lá onde isto acontece, a gente é capaz de vibrar com as experiências fecundas que são realizadas, seja em termos de Brasil, seja em termos de América Latina, seja em termos de outros países. A gente nota que isso constitui um avanço muito grande, muito grande. Então, a gente tem que entender, no caso, na minha avaliação, educação popular como um campo de disputa ao interno da universidade, que também é um campo de disputa muito grande, controlada que é pelo Estado. E o Estado, nós sabemos, é um organismo muito atrelado ao mercado, é um organismo fundamental, essencial à manutenção de qualquer sociedade de classe. Não me refiro aos Estados modernos e contemporâneos. Mesmo os mais antigos também têm essa cara, têm essa marca de serem Estados a serviço das classes dominantes, de serem Estados que procuram fazer valer os interesses das classes dirigentes e dominantes. Isso desde os Estados antigos, também na Idade Média, também na modernidade, na contemporaneidade, isso acontece. É claro que de modo nuançado, que de modo diferenciado, mas, fundamentalmente, a confiança estrita, a confiança irrestrita na figura do Estado pode induzir a cada um e a cada um de nós a um certo equívoco de avaliação, achar que qualquer instituição educacional, como a universidade, mantida pelo Estado, seja as universidades governamentais, sejam as universidades privadas, controladas que são pelo Estado, elas possam se voltar fundamentalmente aos interesses das classes populares. Fazem isso de maneira passageira, dependendo daqueles que ocupam, daquelas que ocupam os espaços estatais. Então, se abre aqui e acolá mais espaço nessa direção das conquistas populares, como aconteceu, por exemplo, nos governos populares de Lula e de Dilma. A gente teve um período de avanço, de conquistas expressivas para consideráveis parcelas das classes populares. A gente sabe que com limites também, mas teve conquistas já lembradas nas falas precedentes. Eu não vou mais relembrar, mas só dizer que estes avanços merecem, sim, nosso aplauso, merece nossa confiança no sentido de buscar fortalecer esses espaços. Se bem que hoje, dentro de uma conjuntura pandêmica e pandemônica, a gente tem uns espaços muito restringidos, muito problemáticos de atuação, mas, historicamente, isto passa, dependendo também de cada uma e de cada um de nós e dos grupos que hoje estão presentes no âmbito da universidade, na base da pesquisa, do ensino e da extensão. Eu sei que no Brasil, como na Argentina, no Chile, como mencionou a professora Lola, em várias partes da América Latina, mas também em outras partes do mundo, a universidade também lida com aspectos de educação popular. Tem momentos de avanços, tem momentos de conquistas importantes que a gente saúda e que a gente aplaude. No entanto, é preciso a gente entender que isto tem limite. Esses limites aparecem a partir de que as classes dominantes que dominam cada Estado, inclusive o brasileiro, não concedem qualquer tipo de reivindicação, qualquer tipo de bandeira. Mesmo nos governos populares, as conquistas são limitadas, porque exigem, por exemplo, que o governante progressista
ele, ao mesmo tempo que abra fronteiras favoráveis às classes populares, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os favelados, abram espaço para isso, por exemplo, a agricultura familiar, mas muito mais abre para o agronegócio, por exemplo. Mesmo nos governos populares, qual era o percentual combinado para a agricultura familiar do orçamento e qual era o percentual destinado, por exemplo, ao agronegócio? Então, 5 vezes mais, por exemplo. Então, é um terreno de muitas concessões. Isso é importante saber para que a gente, ao mesmo tempo, nem superestime o potencial da educação popular produzido ao interno das universidades, mas, ao mesmo tempo, também compreenda que, nesses limites, a gente pode e deve atuar, como tem atuado. É aqui que eu gostaria de relembrar, ainda que concentrando a atenção mais na experiência que eu acompanhei mais de perto, portanto, aqui na UFPB, alguns lances, sobretudo de experiências exitosas, experiências memoráveis no âmbito da extensão popular. Então, eu diria que um primeiro momento que me vem à cabeça é, por exemplo, que professoras e professores provaram que era possível, sim, inclusive nos ambientes privados de liberdade, praticar a educação popular. Eu me lembro aqui da professora Maria Salete Vanderpool, que trabalhou e fez sua dissertação em cima dessa sua experiência de educadora popular, junto a pessoas privadas de liberdade. Inclusive, publicou seu conhecido livro, lá em 78, pela Vozes, nessa direção. Então, isso é um link, isso é uma experiência importante que abre espaço para os setores populares. A educação popular estava aí presente. Mas eu lembro também de outras experiências. Eu lembro da experiência do projeto Zé Peão, está aí o professor Timothy, que acompanhou mais de perto, junto com outras professoras e outros estudantes também. Eu me lembro do professor Teca, eu me lembro da professora Lourdinha Oliveira, eu me lembro da professora, de outras professoras e estudantes que acompanharam. Eu me lembro de Marcelo, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil, órgão que recebeu de bom grado essa experiência de letramento, de alfabetização dos trabalhadores da construção civil, lá no Cicricom, aqui em João Pessoa. Experiência exitosa e que já dura décadas. Também é uma demonstração de que é, sim, possível fazer a educação popular ao interno da universidade. Lembro-me também de outras tantas experiências, lá de professoras e professores e estudantes aqui da UFPB, indo lá para a Serra Redonda, lá nos anos 80, a buscar contribuir com cursos de formação de cidadania no CFM, lá em Serra Redonda, durante anos. E isso constitui um exemplo a mais de que é possível, sim, fazer extensão popular de maneira fecunda. E aí a gente, embora contando com um número pequeno, nessa época não havia ainda uma institucionalização mais cerrada, digamos assim, de extensão popular. Claro que cada qual podia cumprir as horas de extensão que estivessem no seu plano. No entanto, não tinha o compromisso formal como hoje se tem, por exemplo, a partir dos anos 2000. Então, hoje, isso tem. Agora, o fato de ter o compromisso assinado não quer dizer que os professores, o pessoal técnico-administrativo, os próprios estudantes entrem em mãos à obra. Não necessariamente, porque a gente tem que entender que a extensão, aqui é falado da extensão popular, não de uma extensão que a universidade também produz, que é uma extensão voltada para as empresas. E aí é muito um negócio rentável para quem faz. Estamos nos referindo aqui à educação popular. Mais recentemente, eu não posso me estender, tenho que ser disciplinado com o tempo, até peço ao companheiro que está conduzindo esses trabalhos, me aponte, quando chegar aos 15 minutos, me dê um toque sonoro, eu sou cego, um toque sonoro para organizar um pouquinho minhas ideias. Certo, está em 14, você tem mais uns 10 minutos. Obrigado, obrigado.
Então, é preciso ver que há outras experiências também. Eu sei que na minha cabeça é muito claro que eu estou falando de uma experiência que eu acompanhei mais de perto, mas sei que as colegas que me precederam e aqueles e aquelas que não sabem muito bem que há muita riqueza popular na universidade, em várias universidades brasileiras, do norte ao sul, do leste ao oeste, que há e na América Latina, para nós gratificante, da professora, também conhecimentos de outros também na Bolívia, no Peru, a mencionada pela professora Conceição, a experiência. Então, a gente sabe que a gente nem é prática de educação popular nessa perspectiva. Marx, Freire, também, digamos, a gente tem que exercitar a cidade no dia a dia, nesse campo, também, junto com as classes populares. Então, eu diria que sendo os anos exatamente Professor Albert, está um pouco travando, está cortando sua fala. Pois Deve não. ser a internet. É hora de resumir, é hora de Melhorou. afunilar para a gente escutar mais pessoas também. Obrigado. Então, a parte do estelar vem, a meu ver, apresentando um perfil de educação popular e de extensão popular admirável, à medida que congrega pessoas, professores de algumas universidades, mas também ao interno da UFPB, também associando-se a experiências muito, a meu ver, fecundas, como é o caso da economia popular, da economia solidária popular, como é o caso também dos vários grupos e coletivos na área da saúde. Eu lembro como é importante, quantas iniciativas como a TCI, a terapia comunitária intensiva, mas outras variantes que a gente tem também. O Estelar procura atuar em rede. E isso é muito importante que se faça, não somente aqui, mas em outros lugares também. Atuar em rede, não somente no âmbito estadual, no âmbito aqui local, mas buscar também criar redes nacionais e internacionais latino-americanas. Onde isto é feito, a educação popular prospera. Onde isto é feito, a educação popular dá seus frutos, e frutos que persistem, e frutos que permanecem. Então, eu gostaria de entender que há outras experiências também aqui na UFPB, eu acho que delas já se falou, mas agora eu estou relembrando, reforçando, é o caso de muitos projetos de extensão popular e de educação popular, por exemplo, no Vale do Mamanguape, muitas experiências bonitas com os quilombolas, com os camponeses, com os povos indígenas daquela região. E há outras em Bananeiras, há outras experiências de muita fecundidade, e que isto tudo nos desperta muita esperança de que a educação popular é, sim, possível, necessária e urgente, sabendo nós que ela também tem seus limites. Ela tem seus limites no sentido que a gente entenda que a extensão popular e a universidade popular se praticam dentro da universidade, que é, por sua vez, uma instituição organizada pelo Estado. E, como o Estado é uma pilastra, mestra, ao lado do mercado, do sistema capitalista, a gente tem que estar alerta para os seus limites também. Eu gostaria apenas de compartilhar essas palavras, muito mais com o interesse de provocação e de escuta, e de contribuir com o debate que aqui já está em curso. E com essa reflexão encerramos aqui o nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!